Olá, amados. Bom dia. Há algum tempo, algumas pessoas estão me pedindo para fazer um vídeo para tratar de treinamento de sociedades de liderança, de diretorias de sociedades internas, de livros, de registros e do funcionamento dessas sociedades dentro da igreja. A igreja presbiteriana ela opta em todos os sentidos pela comunhão. Essa comunhão ela não pode ficar confundida pelo papel e o trabalho de presidentes ou de diretorias que não sabem manter a comunhão no meio da igreja. Muito importante que você e eu estejamos atentos a esse princípio que ele é, além de bíblico, que é o mais importante, ele é um princípio que norteia todo o funcionamento da igreja presbiteriana. A igreja do Senhor Jesus se expressa e vive assim. Quanto ao treinamento, vamos dar uma palavra geral sobre o guia de trabalho das sociedades. Então vamos. Começando, é preciso entender que ele está distribuído em alguns capítulos. Segundo, o capítulo 1, no caso das sociedades, o artigo 1º, com 5 letras, ele vai estabelecer regras gerais, lema, moto, bandeira, título do ano, do biênio, do quadriênio, ou seja, se é uma atividade da confederação para 1 ano, para 2 anos, para 4 anos e assim por diante. No capítulo 2 vai falar exclusivamente da organização das sociedades locais. O que uma diretoria, principalmente um presidente, precisa de fazer quanto ao funcionamento da sociedade, desse departamento tão importante? Ele existe para contribuir com o ministério da igreja em todas as áreas. Então ele é para glorificar, ele é para evangelizar, ele é para visitar, ele é para comemorar as datas do calendário da IPB. Esse ministério é para acolher pessoas, é para motivar membros a virem para a igreja, motivar pessoas a receber a Cristo, enfim, todo o trabalho de comunhão, visitação, acolhimento, ajudas às mais diversas ações sociais que podem e precisam serem realizadas, desde que devidamente autorizados pelo Conselho, que, por sua vez, o Conselho faz isso quando dá posse à diretoria. Quando se trata, por exemplo, de algumas questões, vamos fazer uma oferta na igreja, a sociedade não tem autorização para decidir isso e chegar no domingo pela manhã e falar assim, não, vamos fazer uma oferta, a menos que o conselho libere. Outra questão, a sociedade não tem função administrativa a nível de igreja local, então você não pode confundir. Quem é diretoria, vamos tomar, por exemplo, da UPH. Se você é da diretoria da UPH, o seu trabalho da UPH refere-se àquela união daqueles homens da igreja que aceitaram fazer parte da UPH, e aí a sua ligação vai ser com a federação e com as federações dentro do que rege o manual da representação. Em se tratando de igreja local, quem comanda é o conselho. A agenda das federações ou confederações, elas serão aplicadas ou não dentro da igreja, dependendo do parecer do conselho. Normalmente o conselho não barra, porque entende que a sociedade ela é importante, que ela é construtiva, ela ajuda na igreja, ela contribui para a obra do Senhor em todos os aspectos. Então normalmente os conselhos não barram, mas a prioridade de funcionamento não é federação, confederação e nem é a sociedade. A prioridade de funcionamento é a igreja. Então, comandada, dirigida, administrada pelo pastor e conselho. É importante que se diga isso. Dentro dessa organização, existem os passos. O presidente, ele precisa de se certificar que essa UPA, ou que essa UPH, o SAF, etc., esteja em pleno funcionamento. Para isso, ele precisa de ter controle dos membros. Segundo, ele precisa ter controle
dos livros de registros da sociedade. Terceiro, ele precisa estar atento ao que se faz como presidente. Ele não é ditador, ele não decide sozinho, ele tem uma diretoria para planejar e ajudá-lo a planejar, ele não pode comprar e vender pela própria decisão e vontade, em nome da sociedade. Ele não é sozinho, ou ela, pode ser uma mulher, né? Porque, se tratando, por exemplo, da SAF, ele ou ela não são pessoas que, pelo fato de serem presidentes, são autorizados a fazer qualquer coisa. São autorizados se a plenária autorizar. Até lá não pode. Não tem o aval do conselho. E, nesse caso, não tem o aval do próprio sistema da sociedade. Então, quanto à organização, função do presidente, manter a sociedade interna funcionando. Elas são classificadas aí como nascente, aquela que ainda não está completamente estabilizada, com o número de sócios, etc. E consolidada. Ela já está com o número de sócios bem estável, não há deserção, as pessoas não abandonam a sociedade, as pessoas são firmes na fé, são firmes na luta, como um dos motos diz, né, dessa sociedade. O presidente, além disso, ele precisa de se certificar do arrolamento dos membros. E para isso o guia vai estabelecer assim, que arrolar é listar pessoas, é colocar o nome de pessoas na ata dessa sociedade, depois de instruída quanto às funções, direito, dever do sócio. E o seu relacionamento com a igreja, como será, ele precisa ser instruído. Então, o presidente precisa tomar essa providência junto com a diretoria para manter esse arrolamento. E aí, feito esse arrolamento, significa que se a sociedade já está organizada pelo conselho, que ela já tem autorização para funcionar. Então, aquele sócio já está autorizado porque tem uma sociedade que responde já, até por meio do conselheiro, diante do conselho. E aí, concedida feito esse arrolamento, o conselho então já deu posse à nova diretoria, elegeu, nomeou, escolheu a pessoa que vai acompanhar o orientador, o conselheiro, orientador no caso dos adolescentes, conselheiro no caso de sociedades mais de faixa etária maior. Então, feito isso, o presidente tem que começar a fazer a sociedade funcionar. Ele chama, ele convoca. A diferença de convidar, de chamar e de convocar. Chamar. Ô fulano, se não gostaria, é um convite que se faz. Você chama a pessoa, conversa com ela e tenta motivá-la a ser sócio da SAF, por exemplo, ou de qualquer uma das sociedades. Você faz a chamada. Essa chamada ela pode ser em forma de um aviso na superintendência da escola dominical. Você vai lá e gente, nós estamos com a campanha, a diretoria da sociedade X está com a campanha de convidar todo mundo da faixa etária X para estar frequentando, ser membro, nos abençoar, nos ajudar na sociedade X. Então você está chamando pessoas. Convidar é aquela forma pessoal, enfática. Você chamou, a pessoa foi lá para o plenário, então convide o moço, convide a pessoa para ser membro daquela sociedade. Faça isso de forma clara, simples, humilde, mas que a pessoa saiba que ela está sendo acolhida e que ela precisa, se ela desejar, ela precisa de ser sócio daquele departamento. E convocar. Agora fez-se membro, então a convocação é o seguinte: a hora que o presidente ou a diretoria, né, no caso, na pessoa do presidente, resolve convocar a plenária, convocação é uma orientação que se dá a todo sócio que vai ter a reunião em tal dia, em tal lugar, em tal hora, e que a pessoa já não pode faltar. Então já não parte mais, se é uma diretoria e se já tem uma sociedade organizada, autorizada, instalada pelo conselho há algum tempo, ou mesmo que seja, como disse no parágrafo anterior, uma sociedade
que está ainda nascendo, mas se já está autorizada pelo Conselho, então o presidente tem que convocar. Ele pode fazer acordos, gente, qual o melhor dia e horário, mas a convocação ninguém pode rejeitar, porque aceitou essa condição que está prevista também no guia, que é uma das funções dos sócios, cumprir fielmente as disposições desse guia de trabalho da sociedade. O sócio, quando ele é convocado pela diretoria, ele tem que acatar tudo que a plenária decide, ou a diretoria, ou comissão executiva, quando se trata aí de federações e confederações. Ele tem o dever de participar de todas as atividades em todos os âmbitos. A palavra âmbito quer dizer, a sociedade vai fazer a liturgia do culto, então todo mundo está presente. A sociedade ficou escalada para dirigir a reunião de oração, todo mundo está presente. O presidente fala assim, olha, independente de sermos escalados, nós vamos assistir às reuniões de oração da nossa igreja, vamos estar juntos, vamos orar, vamos chegar. Então, o conselho fala assim, vamos convidar pessoas para o culto da noite, vamos fazer o culto do amigo. O que se espera é que, porque é um princípio da diretoria, da presidência de cada sócio, que todo mundo se envolva convidando pessoas para o culto do amigo. É o simples que se faz. Então, uma convocação, ela tem força formal pelo fato de você estar com seu nome registrado num livro de chamadas e na ata autorizado nessa sociedade, autorizada pelo Conselho para pleno funcionamento. Então, você já se comprometeu. Sua prioridade, você falou, vai ser isso. E eu vou assistir no mínimo, prometo, porque é o que o manual diz, no mínimo 50% das atividades desse departamento. Mas o sócio que não cumprir, ele poderá ser desligado do departamento da sociedade, se ele, por exemplo, parar de frequentar sem motivo justificado por 3 meses, ele pode ser eliminado. Como pastor, nesses 33 anos, 34 já, estou chegando a eles, de pastorado, eu não aconselho ninguém a desarrolar sem uma palavra, sem uma visita, sem um contato. Por quê, pastor? Porque, nós não estamos com uma sociedade que é só mais uma organização que existe dentro dessa entidade magnífica chamada igreja. Uma sociedade tem, antes de tudo, o primeiro projeto dela é reino de Deus. É a igreja de Deus, é estar no céu. Então, uma pessoa, através do trabalho da sociedade, está sendo discipulada, evangelizada, preparada para que, como membro da igreja, ou se ainda não é membro, ela está sendo trabalhada para ser, pelo Espírito Santo, convertida, na hora que o Senhor nosso Deus desejar, para ela ser membro. Então, eu vejo pessoas que são extremamente legalistas, pegam o rigor da lei e matam pessoas, e muitos estão desprezando as opiniões dos outros. Eu sou presidente, eu faço o que eu quero. Não, peraí. O conselho não deu posse a você para você fazer o que você quer, que você aponta, seu nariz aponta. No sistema presbiteriano, você precisa de ouvir a sua diretoria, passar todos os projetos. Pastor, mas eu quero comprar um buquê de flores. Você vai pagar com o seu dinheiro? Você vai fazer uma doação, é uma coisa. Em nome da sociedade você não pode fazer, porque o propósito da sociedade é pegar uma alma perdida e trazê-la. E quando ela chegou, eu preciso de pastoreá-la. Ela tem direitos, ela tem deveres, ela tem privilégios, e eu, como presidente, eu preciso de conceder a ela essas condições. Dentro do nosso guia, então, nós estamos aprendendo que a função da presidência, e nesse caso da diretoria, é administrar uma sociedade. Não é comandar. Comando
é aquilo que o capitão faz porque ele recebeu o capitão da polícia lá no exército, porque a legislação fala assim, o papel do capitão é esse. Tem uma lei que diz que ele tem que mandar conforme as decisões dele, obedecendo às regras da corporação. Aqui nós não temos capitão, aqui nós temos presidente. Presidente passa pelo que é bom, pelo apoio, pela comunhão, em busca da espiritualidade. Então, o presidente ele precisa de ser uma pessoa ativa, mas não tomar decisões sozinhas, porque ele está comandando, ele está administrando, não um corpo de policiais ou de soldados do exército. Ele está administrando um corpo do reino de Deus. E no reino de Deus o princípio é o da comunhão, é do amor, é da fraternidade, é do respeito, é da honra. Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus também disse, dai honra a quem tem, a quem recebeu, a quem precisa. Então, pais, em tudo você precisa de ser fiel ao Senhor, criar seu filho. Mas o filho tem que honrar o pai e mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa. Se nós estamos na liderança de uma sociedade, nós partimos do princípio bíblico de que a diretoria ela não é feita para dar poderes totais a presidentes. A diretoria é feita, é construída na IPB para que através de um presidente, uma presidente sábia, as outras pessoas exerçam seus direitos, seus deveres, com amor, com zelo, com carinho, com capricho, porque estão sendo ouvidas, estão dando conselhos, estão dando opiniões, que todas são bem acolhidas e recebidas pela diretoria. Então, plenária, diretoria, na sua forma executiva. São os dois órgãos administrativos que uma sociedade, um departamento tem. Quando se elege para se presidir. Mas não elegeu um presidente sozinho, elegeu uma diretoria. Então a sociedade parte desse princípio. No caso das funções da plenária, pastor, então o que um presidente vai fazer? Ele é o organizador das funções burocráticas da sociedade do departamento. Ele é o motivador das funções, dos trabalhos, das atividades daquele departamento. Ele é o porta-voz, ele é o embaixador, ele é o líder. Cabe a ele sempre comunicar, falar, convocar, pedir, acompanhar, representar a sociedade, a diretoria, dirigir as plenárias, pôr em discussão propostas apresentadas, dar voto de desempate. Eu vejo muitas plenárias que são feitas com o maior desprezo e desrespeito dos sócios, porque os presidentes não sabem ou não querem colocar um assunto em votação. A coisa mais simples que se tem. Os favoráveis, basta dizer isso. Os favoráveis que se faça isso, queira dizer sim, ou levante um de suas mãos. Se for assunto polêmico, pode ser feito até por voto secreto. O que não pode ser é entender o silêncio como decisão nesses casos, porque esse caso de votação de qualquer matéria na diretoria necessariamente exige o posicionamento. E esse posicionamento ele é individual. Ele não é uma questão de dúvida que me autoriza como presidente. Não, a dúvida não autoriza, o silêncio não autoriza nesse caso. Então é diferente de uma votação de uma ata que não há mais nenhuma observação a ser feita, ninguém fala nada, a igreja então mantém-se em silêncio porque não há observação a ser feita. É diferente então. O presidente precisa de aprender a respeitar, liderar, conduzir, dar direito a voto e tomar as decisões segundo os princípios da maioria absoluta da sociedade, ou seja, no mínimo metade mais um dos votos. A função do vice-presidente é simples, cooperar com o presidente e substituí-lo. A função ou as funções dos secretários é sempre fazer todo tipo de registro e substituir os presidentes na ausência ou impedimentos. De igual forma,
o segundo secretário, que se encarrega de todos os registros e documentos e substitui o primeiro secretário em suas faltas e impedimentos. O tesoureiro é para mexer com a questão financeira. Casos de vacância da diretoria, o guia tem uma forma fácil, simples, que pode ser seguido no artigo 20, como que vão ser preenchidas, tem um período, vagas em aberto, por exemplo, do artigo anterior serão preenchidas. O artigo 20, a pessoa faleceu, tem que preencher a diretoria novamente. Desligou-se um sócio, mesmo que seja, ou renunciou, tem que ser preenchido. Pode ser nomeado pela própria diretoria somente 6 meses, ou seja, no segundo semestre do ano. Até lá é nova eleição. Os objetivos da diretoria são claros no nosso guia e não terá a sociedade, ela só pode funcionar com essa estabilidade de funcionamento de planos feitos pela diretoria, apresenta em plenário, registra em ata com a aprovação das pessoas que compõem a sociedade, e aí então a presidência, junto com aquela diretoria, pega essas decisões, essas escalas, o assunto que ficou resolvido e coloca em execução. O presidente nunca preside sozinho, ele faz a sociedade e o departamento funcionar. Tudo precisa de ser registrado em atas para que seja oficialmente resolvido. Enfim, que Deus nos abençoe. Numa próxima oportunidade vamos estar ensinando propriamente o papel das pessoas da diretoria que trabalham no secretariado e na tesouraria de uma sociedade ou departamento, bem como funções ou papéis de secretários de atividades, como, por exemplo, secretário de música, secretário de missões e outros. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado. Um abraço, até o próximo vídeo. Este é o canal MPPC do pastor e professor Joel Tavares. Fiquem com Deus.